Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de Microbiologia para o curso de Nutrição Integral da Unirio. Hoje nós teremos o primeiro assunto teórico-prático. Nós vamos falar do método de coloração de Gram. Certamente esse é o método de coloração mais utilizado em bacteriologia. Então, é importante que você aprenda tanto a parte prática como a parte teórica associada a essa prática. Por quê? Porque isso vai permitir o entendimento e, principalmente, a complementação de muitas informações que foram dadas na aula de citologia bacteriana. Então, essa aula é complementar à aula de citologia bacteriana, principalmente quando a gente explicou a estrutura, a composição da parede celular das células bacterianas. Você pode observar as bactérias ao microscópio em preparações que a gente chama a fresco, só a bactéria e água, como você vê aí nessa imagem. Como existe um contraste muito grande entre a célula bacteriana e o fundo, esse tipo de observação ele é muito difícil. Então, raramente ele é realizado. Em geral, nós observamos as bactérias ao microscópio em preparações coradas. Os primeiros métodos eram métodos de coloração simples, ou seja, eles objetivavam corar as bactérias. Então, se você olhar essa preparação aqui, você vê, existem bactérias com forma cilíndrica, bastonete, existem bactérias com forma esférica, cocos, mas todas elas apresentam a mesma coloração. Qual seria, então, o objetivo desse método? O objetivo desse método seria definir a forma das bactérias. O método de coloração de Gram é um método de coloração diferencial, ou seja, você olha nessas imagens aqui e as bactérias apresentam cores, melhor dizendo, diferentes. Então, você vê que existem bactérias que apresentam uma cor roxa e outras bactérias apresentam uma cor rosa. Então, você consegue diferenciar as bactérias em grupos, segundo a reação tintorial ao método. Então, o método de coloração de Gram é um método de coloração diferencial. Ele vai diferenciar dois grandes grupos de bactérias. Bactérias que se coram em roxo, que são chamadas de gram-positivas, e bactérias que se coram em rosa, que são chamadas gram-negativas. Então, o método de coloração de Gram, ele permite, além de você observar a morfologia das bactérias, você também classifica a sua reação tintorial ao método. Então, essa associação morfologia e reação tintorial é muito importante numa ciência que é a taxonomia. A taxonomia permite nominar os grupos de seres vivos. Então, a taxonomia em bacteriologia permite você caracterizar reinos, filos, gêneros, espécies. Então, a espinha dorsal, ou o primeiro passo para a taxonomia das bactérias é você definir a morfologia e a reação tintorial das bactérias. Então, vamos ver alguns exemplos. A definição da morfologia e da reação tintorial, ela permite uma identificação presuntiva, ou seja, você presume que aquela bactéria pertence a um determinado gênero bacteriano,
mas você não pode garantir. Por quê? Porque essa caracterização morfotitorial ela é meramente uma presunção taxonômica. Então, você vai ter que fazer outros testes para caracterizar o gênero ou a espécie bacteriana. Mas essa definição morfotintorial, ela é o ponto inicial da taxonomia. Ela é a primeira etapa da taxonomia, como nós já vamos ver. Então, vamos ver alguns exemplos. Você tem uma bactéria esférica, um coco, e ela apresentou uma reação tintorial positiva ao Gram, ou seja, ela está corada em roxo. Além disso, você observa que essas células elas estão predominantemente agrupadas em formações do tipo cachos de uvas. Isso permite você concluir que, possivelmente, presuntivamente, essa bactéria pertence ao gênero Staphylococcus. Observa que essa palavra aqui está escrita em latim e está grafada em itálico. Então, é um gênero bacteriano, correto? Então, se observa que a caracterização morfotintorial induz você a pensar que essa bactéria possivelmente é uma bactéria pertencente ao gênero Staphylococcus. Isso é uma presunção, correto? Para você ter certeza, você vai ter que fazer uma série de testes adicionais para ter a certeza, então, que essa bactéria é do gênero Staphylococcus. Mas esse é um ponto de partida. Você já parte da ideia, da concepção, que essas bactérias pertencem ao gênero Staphylococcus. Vamos ver um outro exemplo. Você tem um coco e ele dá uma reação negativa ao método de coloração de Gram, ou seja, eles se apresentam corados em rosa. Quando você examina, com mais detalhe, você observa o quê? Esses cocos têm uma morfologia riniforme e, além disso, eles se agrupam 2 a 2. Então, você tem um diplococo riniforme gram-negativo. Isso é presuntivo de bactérias pertencentes ao gênero Neisseria. Então, você vê que a descrição morfológica mais a reação tintorial permite você caracterizar a possibilidade dessas bactérias pertencerem ao gênero Neisseria. Vê um outro exemplo. Você tem um bastonete. Esse bastonete se corou em roxo, ou seja, teve uma reação positiva ao Gram, e ele apresenta endosporos. Então, é um bastonete esporulado Gram positivo. Essa caracterização morfotintorial permite você presumir que essas bactérias pertençam ou ao gênero Bacillus ou ao gênero Clostridium. Então, possivelmente, elas pertencem a um desses dois gêneros. Então, reforço que isso aí é uma presunção. Só com a caracterização morfotintorial você não pode concluir que a bactéria pertence a um desses gêneros aí citados, correto? Mas isso aí vai auxiliar você quando você estudar a taxonomia dessas bactérias. Como é que isso é feito? Como eu falei, essa descrição morfotintorial é a primeira etapa da identificação taxonômica das bactérias. Então, se você olhar nesse fluxograma, o autor pede para você fazer como primeira etapa da identificação o método de coloração de Gram. Então, ele primeiro separa bactérias em Gram positivas e Gram negativas. Depois,
ele caracteriza a forma da bactéria. Então, você vê que tudo começa pela caracterização morfotintorial. Depois dessa caracterização morfotintorial, você faz uma série de testes taxonômicos, que envolvem provas bioquímicas, testes fisiológicos, aqueles testes sorológicos de grupagem e tipagem que nós vimos na aula de citologia. Então, você vendo aí um fluxograma mais avançado, você vê, tem a definição da forma, é um coccus, depois tem a definição da reação tintorial ao gram positivo e gram negativo, e aí ele sugere para você fazer uma série de testes bioquímicos e fisiológicos, para aí sim chegar à identificação taxonômica de gênero e espécie. Então, reforçando novamente, a caracterização morfotintorial das bactérias é a primeira etapa para a sua identificação taxonômica. Bom, vou dar um exemplo bastante prático da utilização dessa caracterização morfotintorial. Então, vou dar um exemplo da prática de microbiologia médica. Então, vamos pensar como médico, vamos pensar como bacteriologistas e vamos pensar como é que isso é importante na prática médica. Então, um médico recebe um paciente do sexo masculino, e ele está apresentando uma secreção purulenta que é emitida pela uretra. Então, o paciente, clinicamente, vai receber um diagnóstico de uretrite, né? Um processo inflamatório purulento, provavelmente bacteriano, que está acometendo a uretra deste paciente. O médico vai coletar esse pus, preparar uma lâmina, manda para o laboratório, o bacteriologista faz a coloração pelo método de Gram e aí observa no microscópio que uma imagem que nós já vimos anteriormente, já descrevemos anteriormente, muitas células inflamatórias, principalmente polimorfonucleares, e células bacterianas, células esféricas. Essas células esféricas estão agrupadas duas a duas. E se você olhar em detalhe, você pode perceber que elas não são uma esfera perfeita, elas são riniformes. Então, você está vendo diplococos riniformes. Perfeito. Agora, vamos à sua caracterização pela reação tintorial. Elas apresentam uma coloração rosa. Então, são diplococos riniformes gram-negativos. Um detalhe, uma observação importante, que às vezes o aluno ele acha que o gram se restringe à cor, roxo e rosa. Então, ele olha esse polimorfo nuclear aqui e diz que ele é gram-negativo, porque ele está corado em rosa. Isto está completamente errado. Correto? Nuclear está corado em rosa por um detalhe meramente técnico. Ou seja, a reação tintorial ao gram se aplica única e exclusivamente a bactérias. Então, você não pode falar que esse polimorfo nuclear é gram positivo ou gram negativa. Por quê? A reação tintorial ao gram é exclusiva de bactérias. Bom, quando o médico recebe o resultado desse exame, ou seja, o bacteriologista descreve a presença de muitos polimorfonucleares, descreve a presença de diplococos riniformes gram-negativos, ele faz o diagnóstico de uretrite provavelmente causada pelo gonococcus. Um outro exemplo nós temos um paciente, ele está apresentando sinais de irritação meníngea,
Então, ele está com dor de cabeça, ele está com vômitos em jato, ele está com rigidez de nuca, ele apresenta febre, ou seja, sinais e sintomas que você já aprendeu que ocorrem nos quadros de meningite. E esse médico fez uma punção lombar e obteve o líquor do paciente. O líquor, ele é um líquido descrito como água de pedra, ou seja, é um líquido extremamente límpido, porque a sua celularidade é muito baixa. O líquor obtido desse paciente aqui é um líquor turvo. Você observa aqui, esse líquido está bastante turvo. Está bastante turvo por quê? Pela presença de células. Então, certamente, esse paciente tem um processo inflamatório no sistema nervoso central, fazendo com que uma grande quantidade de células esteja presente no líquor. Então, o médico, clinicamente, ele já está hipotetizando que esse paciente apresenta o quê? Uma meningite bacteriana. Ele pega esse líquor e manda para o laboratório. O que o laboratório vai fazer? Uma lâmina e corar pelo GRAM e observar ao microscópio. Qual o resultado dessa observação? Ele está vendo, como era previsível, uma grande quantidade de células e está vendo numerosas bactérias. Essas bactérias são bactérias esféricas, são cocos. Elas estão coradas em roxo, são gram-positivas, e elas se agrupam predominantemente 2 a 2. Então, são diplococos gram-positivos. Se você olhar em detalhe, você vai ver que essas células são afiladas nas suas extremidades. E você pode dizer, então, que são diplococos lanceolados gram-positivo. Isso permite que o médico conclua que está diante de um caso de meningite pneumocócica. Por quê? Porque o Streptococcus pneumoniae, que vulgarmente é conhecido como pneumococo, apresenta essas características e frequentemente causa infecções das meninges, causa meningite. Então, o pneumococo é uma bactéria altamente patogênica. Ela causa infecções relacionadas com o trato respiratório superior. A gente pensa sempre no pneumococo causando pneumonia. Está no nome, né? Pneumococo, pneumonia. Mas os pneumococos, eles conseguem causar infecções relacionadas com todos os sítios anatômicos adjacentes ao trato respiratório. Então, vão causar infecções no trato respiratório inferior, as pneumonias, vão causar otite, vão causar sinusite, vão causar meningite, principalmente em indivíduos nos extremos etários. Então, é uma bactéria patogênica extremamente comum e que a descrição morfotintorial facilita muito na caracterização presuntiva aí, dessa bactéria. Um detalhe importante é que alguns alunos observando essas células aqui, eles pensam que essas bactérias têm uma reação negativa ao GRAM, porque elas estão apresentando uma coloração rosa. Isso está errado. A interpretação da reação tintorial é exclusiva para bactérias. Células, polimorfos nucleares e qualquer outra coisa que apareça nas lâminas, você não pode caracterizar como gram-positivo ou gram-negativo pela sua cor, correto? Essa caracterização é exclusiva para bactérias. Então, vamos ver a parte prática, né?
A gente pegou aqueles materiais, a secreção uretral, né, pus, pegou o líquor, pegou o líquido sinovial, e nós vamos pegar esses materiais clínicos ou espécimes clínicos e colocar numa lâmina, distendendo esse material na lâmina, fazendo algo que tecnicamente a gente chama de esfregaço. Esse esfregaço ele tem que ser fixado à lâmina. Por quê? Porque durante a execução do método de coloração de grã, você vai lavar várias vezes essa lâmina com água corrente. Então, se o material não estiver fixado ao vidro da lâmina, a água corrente vai remover esse material. Esse mesmo procedimento de preparar um esfregaço e fixá-lo pode ser utilizado também quando você tem, por exemplo, a bactéria crescida no meio de cultura. Então, você pode pegar aí uma colônia bacteriana, misturar com uma gota de água na lâmina, distender o material, fazer um esfregaço, fixar e executar o método de coloração de grã. Qual é a primeira etapa do método de coloração de grã? Cobrir o esfregaço com uma solução de cristal violeta. Ou seja, quando você faz essa etapa do método, se você levar a lâmina ao microscópio, você vai ver que todas as bactérias estão coradas em roxo. Ou seja, isso permite que você caracterize a solução de cristal violeta como um corante. Ela empresta cor às bactérias presentes na lâmina. Então, primeira etapa do método, você cobre o esfregaço com uma solução de cristal violeta e deixa por 1 minuto. Passado esse período de tempo, você lava a lâmina com água corrente, por isso que é importante o material ser fixado previamente, e essa fixação é com calor, é muito simples, basta você aquecer a lâmina na chama de um bico de Bunsen e o material está fixado, tá? E depois dessa lavagem, você cobre o esfregaço novamente com uma solução de iodo de grã, que vulgarmente é chamada de Lugol, que quando vocês fizerem parasitologia, você vai ver que é um reagente que é usado também em parasitologia. Então, se você pegar essa lâmina agora, após deixar ela em contato por 1 minuto com essa solução de iodo de grã, e você levar ao microscópio essa lâmina, você vai ver que as bactérias continuam todas coradas em roxo. Elas não mudaram a sua cor. Por quê? Porque o Lugol não é um corante. O Lugol é classificado como mordente. Ou seja, o iodo do Lugol vai formar um complexo corante com o cristal violeta. E esse complexo corante apresenta a mesma cor do cristal violeta. Então, você não pode chamar o Lugol de corante. O Lugol é um mordente. Ele forma um complexo corante com o cristal violeta. Após 1 minuto de tratamento com Lugol, você vai lavar a lâmina com água corrente e aí você vai cobrir o esfregaço com uma solução de álcool ou com acetona, ou seja, um solvente orgânico. E depois de um determinado tempo, que a tua prática te mostra como adequada, você vai, então, remover esse solvente orgânico. Então, você deixa um tempo suficiente, isso aí depende da sua prática no método. E, se você pegar a lâmina agora e levar ao microscópio, o que você vai observar? Algumas bactérias mantêm a cor roxa. E outras bactérias perderam o complexo corante, não se apresentando coradas. Então, se você parar o método nessa etapa,
ao observar a lâmina ao microscópio, você vai ter facilidade de ver as bactérias coradas em roxo e vai ter muita dificuldade de ver as bactérias que foram descoradas. Para resolver esse problema, a gente faz, então, a coloração de fundo, a coloração de tudo que foi descorado pelo solvente orgânico utilizado aí na etapa anterior. Então, depois de lavar a lâmina, nós vamos cobrir o esfregaço com uma solução de safranina ou então com uma solução de fucsina diluída. Hoje em dia se utiliza muito mais a safranina que a fucsina e depois, na aula de ZIL, nós vamos tecer alguns comentários sobre o problema aí da fucsina. Então, fucsina diluída, correto? Porque num outro método de coloração que nós vamos estudar, a gente utiliza fucsina concentrada. Então, no método de coloração de GRAM, você pode citar a fucsina como corante de fundo, mas você tem que especificar que é a fucsina diluída. Se você botar só fucsina como o corante de fundo do método de coloração de GRAM, está errado. Por quê? A pessoa pode interpretar que é a fucsina concentrada e você não pode causar esse tipo de desinformação. A safranina ou a fucsina diluída, elas vão corar as bactérias que estavam descoradas em rosa. Então, se você levar a lâmina agora, depois da coloração de fundo ao microscópio de luz, o que você vai ver? Bactérias coradas em roxo e bactérias coradas em rosa. As bactérias coradas em roxo são as bactérias que apresentaram uma reação positiva ao método, e as bactérias coradas em rosa são as bactérias que apresentaram uma reação negativa ao método. Qual é essa reação que nós estamos falando aí? A retenção do complexo corante, ou seja, o descorante não foi capaz de remover o complexo corante das bactérias gram positivas. Por isso que elas, ao final do método, mantiveram a coloração roxa. Então, a reação tintorial no gram é a capacidade que a bactéria tem de reter o complexo corante. Ou seja, as bactérias gram-negativas, elas vão permitir que o descorante do método, um solvente orgânico, remova o complexo corante. E aí elas vão adquirir a cor do corante de fundo, que é um corante que vai corar essas bactérias em rosa. Bom, como eu falei, essa é uma aula teórico-prática. Então, vamos à parte teórica. O que explica as diferentes reações das bactérias ao método de coloração de gram? A primeira coisa, a espessura da camada de peptídeo-glicana. Nós vimos na aula de citologia que a parede celular gram-positiva é composta por uma espessa camada de peptídeo-glicana, que nem você está vendo aqui nessa microeletronografia. Você está vendo aqui a membrana celular, essa camada eletron-densa aqui, essa dupla camada eletron-densa, correto? E você está vendo sobre essa camada, que é a membrana celular, a parede celular. A parede celular forma aqui uma espessa camada. E a composição a gente já estudou, é peptídeo-glicano. Então, as bactérias gram-positivas conseguem reter o complexo corante, por quê? Porque elas têm uma espessa camada de peptídeo-glicano. Se você olhar aqui a bactéria gram-negativa, né, essa microeletronografia é bastante detalhada. Você vê o quê? Você vê aqui a membrana celular, uma bicamada, você vê aqui uma camada única e depois você vê o quê? Mais uma dupla camada, mais uma membrana, que é a membrana externa.
Então, a espessura da peptidoglicana, da camada de peptidoglicana das bactérias gram-negativas é muito pequena, se comparada com a espessura da camada das bactérias gram-positivas. Então, uma explicação para a retenção do complexo corante pelas bactérias gram-positivas é essa espessura da camada de peptidoglicana. Essa imagem aqui lembra o quê? Lembra que as bactérias gram-negativas têm membrana externa e as bactérias gram-positivas não têm. E aí vem uma outra explicação das reações tintoriais ao gram. Quando você utiliza um solvente orgânico, esse solvente orgânico atua muito bem sobre lipídios, sobre os lipídios que compõem a membrana externa. Então, esses solventes orgânicos vão desorganizar a membrana externa, facilitando a perda do complexo corante nas bactérias gram-negativas. Então, você já tem duas hipóteses aí que explicam o método de coloração de gram, que logicamente estão intimamente associadas. As bactérias gram-positivas têm como parede celular uma espessa camada de peptidoglicana. As bactérias gram-negativas têm como parede celular uma camada delgada de peptidoglicana e a membrana externa. Então, camada delgada de peptidoglicana e membrana externa são fatores que estão associados, correto? Além disso, se você lembra da aula de citologia, foi comentado na aula de citologia que as bactérias gram-positivas têm ácidos teicoicos e lipoteicoicos. As bactérias gram-negativas não têm essa substância é exclusiva das bactérias gram-positivas. Então, essa também pode ser uma outra explicação para a retenção do complexo corante. Esse complexo corante, o que é? Já citei várias vezes e vou explicar agora. O que é? É a união do cristal violeta com o iodo e forma uma substância chamada iodo para-rosanilina. Então, depois do cristal violeta, você usa o Lugol, que é uma solução de iodo. O iodo do Lugol se junta com o cristal violeta, formando esse complexo corante. Logicamente, isso é uma substância grande, o que dificulta a sua remoção dessa espessa camada de peptidoglicana das bactérias gram-positivas. Bom, vamos ver agora algumas imagens só para treinar essa caracterização morfotintorial. Tá? Primeira imagem, o que eu estou vendo? Estou vendo cocos, bactérias esféricas, elas estão coradas em roxo, cocos gram-positivos, e essas bactérias estão agrupadas predominantemente em agrupamentos que parecem cachos de uva. Isso permite que eu denomine vulgarmente, dê um nome comum a essas bactérias de estafilococcus. Agora, lembra que são duas coisas diferentes. A descrição morfotintorial impõe que você fale da forma e da reação tintorial. O nome vulgar dessas bactérias é outra coisa. Então, quando você fala estafilococcus, você não descreveu morfotintorialmente. Você não falou nem a forma, nem o agrupamento, nem a reação tintorial. Então, descrição morfotintorial é uma coisa. Nome comum ou nome vulgar é outra coisa. Não confunda isso. Correto? Vamos treinar novamente. O que eu estou observando aí nesse material clínico, né? Tem células aí do hospedeiro. Eu estou vendo uma série de bactérias. Elas apresentam uma coloração roxa e elas são esféricas, são cocos, e o seu agrupamento principal são cadeias. Então, são cocos gram-positivos agrupados em cadeias.
Isso permite que eu dê um nome comum a essas bactérias de Streptococcus. Então, o que são Streptococcus? São cocos gram-positivos agrupados em cadeia. É essa a descrição morfotintorial. Streptococcus é o nome vulgar, o nome comum dessas bactérias. Isso aí nem sempre acontece. Por exemplo, estou observando aqui uma preparação onde eu vejo bactérias esféricas e elas estão agrupadas predominantemente 4x4. Então, olha aqui, 4x4, 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 são tétrades. Então, cocos gram-positivos agrupados 4x4 ou em tétrades. Isso aí pode ser nominado com um grau de imprecisão muito grande de sarcinas. Então, na aula de morfologia, eu falei que existiam bactérias do tipo tétrades, 4x4, e sarcinas, que estariam preferencialmente agrupadas 8x8. Só que essas diferenças aí são muito difíceis, não existe uma correlação tão estrita como em Staphylococcus e Streptococcus. Lembra que Streptococcus ainda pode ter algum nível de variação, correto? Como nós vamos ver agora. Então, o que eu estou observando? Estou observando o material clínico, tem uma porção de células do hospedeiro e tem bactérias. Qual a forma dessas bactérias? Cocos. Cocos com extremidades afiladas, cocos lanceolados. E eles estão 2 a 2. A sua cor é roxa. Então, eu estou vendo diplococos lanceolados gram-positivos. Isso aí é bastante sugestivo de bactérias que recebem um nome vulgar, um nome comum de pneumococos. Mas, taxonomicamente, essas bactérias são denominadas de Streptococcus pneumoniae. Então, você vê que, às vezes, existem diferenças entre a denominação vulgar ou comum e a denominação taxonômica. Essas bactérias que você está vendo aí nessa preparação pertencem ao gênero Streptococcus e elas não estão agrupadas em cadeia. Então, você vê que muitas vezes existe uma dissociação entre o nome vulgar e o nome taxonômico, correto? Nessas preparações aqui, eu estou vendo bastonetes. Bastonetes corados em roxo. E a diferença entre eles é que, nesses aqui, eu observo áreas dentro da célula onde o corante não penetra, que são os endosporos. Então, estou vendo aqui bactérias que são bastonetes gram-positivos não esporulados. E nessa outra preparação aqui, eu estou vendo bastonetes gram-positivos esporulados. Bom, aí uma outra preparação de material clínico, já vimos essa preparação várias vezes. Como é que eu vou descrever? Estou vendo Diplococos rhineiformes gram-negativo. Então, essas bactérias estão coradas em rosa, são bactérias gram-negativo, apresentam uma reação tintorial ao gram-negativa. O que eu posso descrever adicionalmente? Elas estão extra e intracelulares. Então, na realidade, você poderia pensar, essas bactérias estão dentro da célula do hospedeiro porque elas são parasitos intracelulares? Não. Nesse caso aí, é porque elas foram fagocitadas. Então, essas bactérias aí são intensamente fagocitadas e aí por isso que você vê essa grande quantidade de células bacterianas dentro desses polimorfos nucleares.
Essas bactérias aí, com essa morfologia, Diplococo riniforme gram-negativo, recebem um nome comum, ou nome vulgar, de Neisserias. Ou seja, uma referência que, taxonomicamente, elas pertencem ao gênero Neisseria. Correto? Bom, aí eu estou vendo uma outra preparação em que os mais inseguros ficariam com uma descrição difícil. Ou seja, eu estou vendo um coco ou eu estou vendo um bastonete. Então, esse tipo de dúvida é comum, mas você não deve se preocupar com ela. Por quê? Isso é um coco ou é um bastonete? A resposta é: isso aí possivelmente não é um coco. Por quê? Como você viu em todos os outros slides, os cocos geralmente se apresentam agrupados. Então, existe uma grande possibilidade disso aqui ser um bastonete. De que tipo? Um bastonete que, muitas vezes, apresenta um comprimento muito semelhante à sua largura, ou seja, parece uma esfera, né? Então, é uma bactéria cilíndrica, mas o comprimento dela é muito reduzido. Parece uma esfera, parece um coco. Essas bactérias com essa morfologia são denominadas de cocobacilos, né? Então, você vê que os microbiologistas do passado eles fizeram um nome que caracteriza bem a morfologia dessas bactérias. Ora, elas se apresentam como cocóides, parece um coco, e ora, elas se apresentam como um bastonete típico. Então, os microbiologistas clássicos descreveram essas bactérias como cocobacilos. E como elas estão coradas em rosa, são cocobacilos gram-negativo. Aí, você está vendo bastonetes, e esses bastonetes, ora estão corados em roxo, ora estão corados, melhor dizendo, em rosa. E aí você pode falar, bom, tem duas bactérias, uma gram-positiva e uma gram-negativa. Bom, se você tem certeza que essa é uma bactéria única, você está diante de uma bactéria que apresenta um fenômeno que é chamado gram-labilidade. Ou seja, elas têm uma parede celular que não consegue reter de forma consistente o complexo corante. E com isso você vê bactérias que retêm e bactérias que não retêm o complexo corante. Então, tem algumas bactérias que você chama de bactérias gram-lábeis, ou seja, elas se apresentam tanto coradas como gram-positivas, como coradas como gram-negativas. Então, na mesma preparação, você está vendo as duas reações tintoriais, mas a bactéria em si apresenta a mesma morfologia. Na realidade, eu coloquei essa preparação aí para introduzir um grau de complexidade a esse tema maior. Ou seja, muitas vezes as bactérias podem apresentar diferentes morfologias e diferentes reações tintoriais ao gram. Então, por exemplo, você está vendo nessa imagem aqui uma bactéria que tem uma morfologia bastante exótica, né? Você vê que, ora, ela tem as duas extremidades da célula intumescidas e, ora, ela apresenta uma única extremidade intumescida. Então, ora, ela parece um halteres e, ora, ela parece uma clava. E isso aí acontece normalmente, é uma característica da bactéria. Então,
Algumas bactérias que apresentam esse tipo de alteração morfológica são chamadas bactérias pleomórficas, ou seja, pleo é um prefixo de várias, mórfica de morfologia. Então, normalmente, mesmo em condições ótimas de cultivo, elas apresentam essa característica, elas apresentam pleomorfismo. Citarei uma bactéria que é tipicamente pleomórfica, a bactéria que causa a difteria. A bactéria que causa a difteria é essa bactéria que está sendo apresentada aí nessa imagem. Ela é tipicamente pleomórfica. Aí eu volto a uma imagem que nós já apresentamos, né? Nessa imagem aqui nós caracterizamos essa bactéria como Gram-Lábio. Agora, nessa imagem aqui, eu vou caracterizar essa bactéria aqui como uma forma digenésica. Dis, de disfunção, genésica, origem. Então, existe uma disfuncionalidade na origem dessas bactérias. Isso acontece nas culturas velhas, ou seja, em bacteriologia, você deixa as bactérias nos meios de cultura por, no máximo, 24 horas, geralmente. Ou seja, depois desse tempo, a bactéria é considerada, a cultura, melhor dizendo, é considerada uma cultura velha. E, quando as culturas são velhas, a primeira estrutura a sofrer fragilidades é a parede celular. Ou seja, as bactérias de uma cultura velha têm a sua parede celular fragilizada. Consequentemente, essa parede celular ela consegue, muitas vezes, perder o complexo corante. E aí você vai observar na mesma preparação bactérias que retêm o complexo corante e bactérias que não retêm o complexo corante. Lógico, a pergunta que vocês estão querendo fazer é, poxa, então, mas quando é Gram-Lábio e quando é uma forma digenésica? A resposta é bastante simples. Se você tem uma cultura de 24 horas e a bactéria apresenta essa característica aqui, ela é Gram-Lábio. Se você tem uma cultura velha e ela apresenta essa característica aqui, ela é uma forma digenésica. Correto? Bastante simples, não tem qualquer mistério. Bom, eu recomendo àqueles que ficaram interessados por esse assunto que assistam um vídeo sobre a execução do método de coloração de Gram, que foi feito no passado pelas monitoras da disciplina de microbiologia, um excelente vídeo, extremamente didático, que você vai ver como é que a gente faz no laboratório esse método de coloração de Gram. Não deixe de fazer os exercícios desse assunto, relacionados a esse assunto, que estão no Google Formulários, ou então solicitar às monitoras questionários aí do programa Socrativo. Se você ficou com alguma dúvida, aproveita o estudo sincrônico para a gente esclarecer essa dúvida. É um assunto simples, mas que tem uma complexidade inerente, tem uma aplicabilidade inerente. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima atividade aí do ensino remoto. Muito obrigado pela atenção.